Bom dia, Campo Grande, bom dia, Mato Grosso do Sul. Temos hoje mais um quadro de pré-candidato a deputado federal. Uma figura já conhecida na nossa área de saúde aqui, que já esteve candidato também em outra eleição, Dr. Luiz Obando. É um prazer recebê-lo aqui, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e vim hoje conversar um pouco sobre política com os eleitores de Mato Grosso do Sul. O prazer é meu, Silvio. Muito obrigado pela oportunidade, fico extremamente lisonjeado por essa chance. A chance é nossa, né? De poder ouvir vocês e conhecer um pouco mais sobre vocês. Dr. Luiz Obando, o senhor está afiliado ao PSL e sai hoje pré-candidato, está hoje pré-candidato a uma vaga na bancada federal, é isso? Sim, é verdade. O senhor já disputou eleições para vereador? Já disputei para vereador, deputado estadual, federal, que me colocaram uma vez na tentativa de suprir uma lacuna na Sim. época, né? E numa coligação extremamente competitiva, mas para minha surpresa, e por isso eu decidi me lançar candidato a federal na condição de hoje pré-candidato, é importante a gente dizer isso, e um desafio. Por isso eu me lanço como pré-candidato a deputado federal. Pré-candidato a deputado federal. Agora me diga uma coisa. Dentro da atual conjuntura, dentro do que nós temos, a formação do senhor é a medicina. Sim. O senhor sempre esteve atuando como médico, né? E sempre zelou muito por esse lado também. É uma bandeira que o senhor carrega. Sem dúvida, Alcina. O que é interessante a gente esclarecer as pessoas que nos assistem é que a vida é um processo de desafios. Né? Desde a concepção até a morte nós estamos enfrentando desafios. Depois de alguns anos de profissão, praticamente 43 anos de medicina e mais o magistério, a gente passa ao longo da vida percebendo, né, que alguma coisa precisa ser feita mais. Você vai adquirindo experiência e você quer legar isso à comunidade onde você está inserido. E a grande questão que você coloca é exatamente essa. Quer dizer, a medicina vai muito bem, mas a saúde vai mal. E é preciso a gente discutir isso. Muito complicado que anda isso, né, doutor? A questão da saúde no todo é tanta deficiência, tanta reclamação. A gente que está aqui na imprensa, se a gente for fazer matéria, fazer pauta só da saúde, nós temos assunto para o dia todo. É verdade. A gente acredita nisso. Porque são inúmeras as reclamações, né? E a gente fica numa tristeza porque, primeiro que a gente não tem, a imprensa o máximo que ela faz, que ela pode fazer, é cobrar as autoridades públicas, né? Noticiar e cobrar as autoridades públicas. Agora a gente não tem muito o que fazer além disso. Agora, ao que o senhor atribui tanta deficiência, tanta dificuldade porque quando se tem uma situação ou outra, é material, é falta de profissionais, tudo bem, mas e quando é tudo? Na verdade, assim, o que tem acontecido, a gente fala sobre a saúde, eu não sou aqui um paladino da verdade, embora eu defenda muito a verdade, princípios e valores, mas o que a gente precisa ver com certa tranquilidade é o porquê que a saúde está complicada, né? Eu sou clínico e cardiologista, eu sempre me apresento assim, né? De uma maneira geral, a nossa sociedade valoriza muito o profissional especialista. O senhor compõe o quadro da Santa Casa também? Eu sou da Santa Casa, eu sou do Corpo Clínico da Santa Casa, eu sou coordenador da COREME, que é a Comissão de Residência Médica, que treina os médicos, qualificando-os, né, em termos de pós-graduação, para continuarem na profissão médica de forma mais aprimorada. Mas a grande questão que existe hoje é que a sociedade valoriza o especialista. E de uma maneira geral, o indivíduo que vai buscar uma profissão ou uma especialização, ele diz assim, eu vou fazer essa aqui porque ela é mais reconhecida, ela é mais valorizada. E quem não quer ser reconhecido? Exatamente. Né? E o que nós
estamos aí na contramão da tendência social. Isso não quer dizer que a população esteja errada. É importante que a população entenda isso e comece a valorizar o clínico, que é aquele que resolve os problemas de uma maneira geral. Problemas simples. E nós não temos atentado para isso. Nós queremos o especialista. Você tem uma dor de cabeça, corre para o especialista em neurologia. Está errado. Tem que ir para o clínico. Então sobrecarrega o especialista. Aí ele chega lá e diz assim, não, o problema seu não é comigo. O problema seu talvez seja com o cardiologista. Vai para o cardiologista. Se o cardiologista não é comigo. Talvez seja com o psiquiatra. Aí o psiquiatra fala assim, não, isso aqui dá para resolver com o clínico. Aí volta para o clínico. Faz o caminho inverso, está tudo errado. Exato. Isso sobrecarrega, e gasta... muitas vezes cai até da hepatologia. E perde tempo, exatamente. Então é preciso que o clínico seja valorizado. Então isso é uma decisão política. Essa é uma bandeira nossa. Nós queremos valorizar o clínico. Além disso, valorizar a família. A nossa nação está na condição que está, é porque está desprezando a família já há muito tempo. E tudo é investido contra a família no sentido de destruir a família. Isso é muito triste, né? Não tem jeito. Porque a gente vê a depredação da família, os alicerces da família se desmoronando dia a dia. Né? A gente vê a questão religiosa, nossa, isso nem se fala, eu não vou nem falar em bandeiras, tá? Porque eu acho que cada um tem a sua, mas em placas nenhuma. Mas um cidadão que não preza pela família, que não preza por Deus, né? Seja ele de qual bandeira for, o que ampara essa criatura para poder seguir em frente? Não tem jeito, Alcina. Eu digo para as pessoas sempre que eu sou coerente com a minha profissão. Por isso eu zelo e defendo a família. Porque é na família que está o fundamento da vida. Deus é vida e nós vivemos em função de vida. O jornalista, ele faz o seu trabalho, lá na frente vai ser a preservação da vida. Qualquer profissão que você pensar, no fundo, é a preservação da vida. Então nós precisamos reproduzir a vida e preservá-la. Então, na condição de médico, eu tenho que ser coerente com isso. Eu sou contra o aborto. Eu sou contra essa situação de descaracterização da família, porque, tecnicamente, família é a união de homem e mulher com função, com finalidade cooperativa e reprodutiva. A reprodução significa continuidade da vida. Então, nós precisamos abraçar isso. Tem muita gente que não gosta de ouvir, mas esses que estão ouvindo e que não gostam, eles são produto desse relacionamento, e por isso eles estão vivos. E nós temos que preservar isso. O senhor seria, então, contra a ideologia de gênero? Totalmente, porque isso daí não é ideologia, isso aí é ideologia da morte. E o senhor, o que o senhor me fala, doutor Luiz Ovando, sobre a adoção de crianças? Isso é um quebra-galho que o pessoal faz. Nós vivemos uma sociedade que está deturpada, distorcida, descaracterizada do ponto de vista familiar. Por isso esse abandono de crianças, porque não há responsabilidade. Ninguém mais quer educar. Não quer educar e aí joga para cá, tem filhos, relaciona, prazer sexual e tal, e vai nascendo e não tem. Com quem que daí aparece os paladinos da bondade e do amor. Aí se juntam, vamos adotar uma criança, vamos adotar isso, aí todo mundo acha aquilo fantástico. Não é esse o Dentro dessa questão da ideologia de gênero, o senhor considera a homossexualidade uma doença? Olha, Cina, eu não vou dizer para você. Porque me parece que cientificamente saiu algo nesse sentido, que foi de onde vieram com essa conversa. Existe uma tendência. O que acontece é o seguinte: a homossexualidade ela sempre existiu desde que o homem é homem. De Roma, né? Diz que Nero era. Roma, lá antigamente, sempre teve a discussão, mas isso também está muito ligado à facilitação do ambiente. Entendeu? Então são situações que a gente tem que estar atento. O meu corpo foi feito perfeito. Mas se eu não cuidar dele, com as instruções do meu pai e da minha mãe, desde pequeno, não tomar as vacinas adequadas e não frequentar ambientes que sejam preservadores da saúde, eu vou ficar doente.
A mesma coisa em relação ao comportamento sexual. Se você não tem preservação desse tipo e valorização do sentido real da atividade sexual, isso vai ter deturpação e as pessoas vão achar que é normal e aí começa o processo. Então, isso aqui naturalmente não é o propósito discutir do ponto de vista teológico, religioso, enfim, a questão da sexualidade, mas é através da sexualidade que nós damos continuidade à vida. Então essa é alguma coisa muito sagrada e é importante entender isso, porque nós somos parceiros de Deus na continuidade da vida, né? Deus, quando criou o homem, soprou na sua narina e diz, é o ruá, é o sopro da vida, que no grego é pneuma, que no latim é espíritus, né? Mas nada mais é do que o sopro de Deus. Então, quando nós concebemos, nós estamos ligados a Deus através do Espírito. Então, Deus nos concede o Espírito na nova criatura. Então, isso é muito profundo. De uma maneira geral, as pessoas não gostam de pensar isso quando querem relevar uma condição de desprezo à questão sexual e à questão familiar. Então, nós não vamos... É muito complexo. Se eu chegar e quero chegar, né, com certeza vou chegar, porque é a fase da mudança, agora eu sou pré-candidato, nós vamos discutir isso com mais profundidade para que as pessoas entendam o processo. Agora, o problema vai existir, a doença vai existir, a deturpação de comportamento vai continuar existindo. Agora, o que não pode acontecer, né, doutor Luiz Ovando, é que essa opção, ou alguns chamam de doença, eu particularmente não concordo, né, minha opinião, mas eu acredito assim, o que não pode acontecer é essa agressividade que vem acontecendo, né, essa homofobia toda, essa questão de agressão, seja ela corporal, seja ela ofensiva, em expressar sentimento, porque, gente, às vezes acontece, isso não é sempre. O homofóbico, muitas vezes, só de ver que é gay ou que é lésbico, eu não sei nem usar os termos corretos, mas que seja, só por saber que quer agredir. Ou muitas vezes agride por cenas de abraço, de beijo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu me incomodaria, sabe por quê? Porque eu não gosto nem de ver héteros. Saindo da linha, né? Peraí, tem quarto pra isso? É verdade. Não é? Eu acho assim, a intimidade de um casal, seja ele hétero ou não, se preserva. É restrita a eles, né? Poxa! Você está mostrando para ninguém. Não, você sai com criança, a criança não tem que estar... A criança vai ter o tempo dela. Exatamente. Né? Mas isso é muito importante, você sabe por quê? Porque se a gente defende a vida, eu não posso ser concordante com a violência. De jeito nenhum. Entendeu? Então, se é homo e está lá e está na situação, deixa quieto, não deveria. Conforme a Constituição, não deve estar se expondo. Agora, né? É o direito da pessoa. Do indivíduo, está lá se exibindo do ponto de vista amoroso e tal, com respeito, tem que ser feito isso. Exatamente. Agora, o que eu defendo e faço questão de levantar essa bandeira é que você pode fazer da sua vida o que você quiser. Você pode ser hétero, você pode ser homo, você pode ser bi, você pode ser o que você quiser. Mas não force os outros a fazerem aquilo que você acha que é certo. Exato. O certo é a harmonia do universo. O certo é a saúde. O certo é o comportamento equilibrado. Esse é o certo. Para nós. Agora, não, mas para nós é certo. A doença é certa para você? Não. Errado. Mas para nós é doença, para eles não. Pois é, não, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Aí o que a gente acha de certo... Você pode até ficar do jeito que você quiser. Agora, não venha querer impor isso, exatamente. Falar que criança não sabe se é homem ou mulher. Isso é uma distorção. Não, isso uma aberração. Eu acho que isso é uma aberração. Exatamente. Eu concordo plenamente com o senhor. E é a mesma coisa que eles teriam que se colocar no nosso lugar, no lugar dos héteros, e pensar assim, se você chega numa criança, filho de um homossexual, que acredita que também e você dizer, não, não é não, menino, você não é menino, você é menina. Vocês iam gostar? Não, né? Então é o que eu digo, a tua liberdade acaba onde a minha começa, não é? Eu acho que cada um tem que respeitar o espaço do outro, e criança, ela tem o tempo de crescer, ela tem adolescência, ela vai chegar na fase adulta. Vai decidir. Vai decidir. E eu acho que nós não temos esse direito de interferência nessa vida. Sem dúvida. PSL tem candidatura própria?
Para governo, acredito que não até hoje. Não sei como será no futuro. Até o momento não tem. Tem candidatura própria para presidente da República. Sim. Que é o Jair Messias Bolsonaro. Para composição na majoritária, já existe alguma pré-conversa, A gente uma tem tendência? ouvido falar, e eu não vou nem adiantar aqui porque não me autorizaram a falar. Mas dá uma palhinha de Mas conteúdo, há uma doutor. negociação, há uma simpatia aí pelo governador atual, né? O outro lá da outra ponta é da esquerda, existe uma recomendação de que não se aproxime muito, enfim. Você sabe que política é negociação, né? Como dizia Magalhães Pinto, ele olhava assim e dizia, olha, a nuvem está de um jeito, daqui a pouco está diferente. E muda, né? E muda totalmente, a gente não sabe como é que as coisas vão evoluir, né? Exatamente. Então, na verdade, é muito precipitado ainda. Na altura a gente dizia, olha, vai ser assim, vai ser assado, é a tendência. Mas o que existe, como há normalmente, né, a gente vê pelas características, é que a coisa vai continuar. Agora, com a proporcional, não há dúvida. Tem quadros para senador, tem quadro para deputado federal, tem quadro para deputado estadual. E provavelmente deva aí negociações futuras se aproximar de alguma majoritária. Seu recado, doutor Luiz, para o eleitor sul-mato-grossense na eleição. Ou seja, eu quero deixar aqui o meu recado para o eleitor que está me ouvindo, dizendo, eu sou doutor Luiz Ovando, pré-candidato a deputado federal. É importante enfatizar a pré-candidatura. A nossa bandeira, a valorização do clínico. A segunda, a valorização da família. E a terceira bandeira, nós precisamos valorizar as mulheres mães, porque o nosso maior patrimônio são os nossos filhos. E os nossos filhos têm sido abandonados pela necessidade das mães trabalharem. E nós queremos deixar aqui uma possibilidade, em sendo eleito, o projeto Joquebed. O projeto Joquebed é o projeto em que visa dar à mãe condição de recebimento pago pelo Estado para que ela cuide adequadamente do seu filho e daí verdadeiramente saia um cidadão que esse país está tanto precisando. O projeto Joquebed foi a mãe de Moisés. Moisés, o grande libertador do Egito, do povo de Israel do Egito. Porque a mãe dele cuidou dele quando ele foi encontrado nas águas do rio Nilo pela princesa egípcia, filha de Faraó. Porque a irmã acompanhou e disse, olha, a senhora precisa de alguém que cuide, eu tenho uma ama. Então traga e eu vou pagar. E pagou e foi a mãe. E ele foi o grande libertador, o amigo de Deus diretamente. Então você que está insatisfeito com a situação que está aí colocada no país, né, nós somos uma opção. Não há dúvida disso. O PSL é um partido que preza a família e os valores em cima dos quais a sociedade tem sido montada e criada até aqui. E, lamentavelmente, tem se tentado deturpar isso. E nós queremos defender isso. Mais uma vez, muito obrigada. Agradeço a sua atenção e agradeço por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente hoje. Nós teremos um grande prazer. Boa sorte. Eu que agradeço a oportunidade e vamos continuar divulgando e difundindo o nosso ponto de vista familiar, clínico e principalmente dos nossos grandes patrimônio que são os nossos filhos. Muito obrigado. Boa sorte.